Fala pessoal, agora a gente começa a fazer uma revisão aí de modelos atômicos, tá? Ao longo da história foram sendo propostos vários modelos de qual seria o formato do átomo. A gente vai ver cada um deles. Tá? Inicialmente, Demócrito, na Grécia Antiga, ele definiu o conceito de átomo, que seria indivisível. Tá? Então toda a matéria seria formada de átomo, e átomo seria a menor partícula de matéria, sendo ela indivisível. Ela era a menor de todas, e se você fosse picotando algum material em algum ponto, você ia chegar numa partícula que não conseguiria ser dividida, e aí essa partícula seriam os átomos. Tá? Bom, já no nosso na nossa era, na era moderna, tá? Um químico chamado Dalton, ele propôs um modelo atômico baseado no conceito de átomo da Grécia Antiga. Tá? Então, já que átomo seria uma partícula indivisível, que não pode ser dividida em partículas menores, Dalton propôs que o átomo, na verdade, seria uma bola maciça, como se fosse uma bola de bilhar, e que a diferença entre os átomos de diferentes elementos seria o tamanho dessas bolas maciças e indivisíveis. Tá? O modelo de Dalton tinha um seríssimo problema, que primeiro ele era incompatível com o conceito de isótopos, já que isótopos são átomos de mesmo elemento, que possuem número de massa diferente, ou seja, possuem diferente quantidade de nêutrons. Claro, na época não se sabia a respeito dessas partículas subatômicas, mas esse simples conceito de isótopos já se tornava incompatível com esse modelo de Dalton. Tá? Bom, o próximo modelo é o modelo de Thomson. O Thomson, ele fazia experimentos com tubos de raios catódicos. Então ele colocava um tubo, nesse tubo ele colocava um gás rarefeito, dava uma carga negativa de um lado, uma carga positiva do outro, e esse tubo se iluminava. Quando ele colocava algum aparato metálico no meio desse tubo, uma das extremidades ficava com a sombra certinha desse tubo. E aí, como esses raios eles viajavam no sentido de modo a se afastar dessa região que ele colocava a carga negativa, o Thomson ele percebeu que de repente os átomos eram formados de alguma maneira por algumas partículas de caráter negativo, e a gente dá ao Thomson a descoberta do elétron, partícula subatômica de característica negativa. Tá? Bom, o modelo do Thomson fica conhecido como modelo do pudim de passas. Ele basicamente pegou o modelo do Dalton, aquela bolona seria positiva, e nessa bolona positiva a gente teria várias bolinhas incrustadas de caráter negativo. E esse é o modelo do Thomson. Posteriormente veio o Rutherford. Ele também fazia alguns experimentos com objetos radioativos. Tá? E ele fez esse experimento onde ele bombardeava radiação através de uma folha de ouro, e fazia com que essa radiação iluminasse uma placa de zinco. Tá? Quando ele jogava essa radiação batia na placa de zinco. Algumas iluminavam a chapa de zinco logo atrás, e outras mas a chapa de zinco também se iluminava nas regiões mais frontais. Então ele percebeu que já que essa radiação, que é feita de partículas subatômicas, ela consegue atravessar essa chapa de ouro, então muito provavelmente os átomos que formam essa chapa de ouro tinham algum espaço vazio, tá? Pelo qual essas partículas de radiação conseguiam atravessar, e algum espaço maciço, alguma parcela maciça, onde essas partículas de radiação batiam
e eram repelidas. Tá? Dessa forma, o Rutherford ele criou um modelo mais, como é que eu posso dizer, mais conhecido, embora não totalmente desenvolvido, do átomo. Então Rutherford definiu que o átomo é formado por um núcleo formado de prótons e nêutrons e em volta dele um grande espaço vazio, que seria a eletrosfera, onde viajariam os elétrons. Então o Rutherford definiu o conceito de núcleo e o conceito de eletrosfera contendo os elétrons. Posteriormente veio Bohr, Niels Bohr, e ele definiu que esses elétrons, na verdade, eles não ficavam todos na mesma direção, aliás, na mesma distância do núcleo, mas sim a distâncias diferentes do núcleo. Quanto maior a energia do elétron, mais próximo do núcleo ele ficava. Quanto menor a energia desse elétron, mais longe do núcleo ele ficava. Então, o modelo de Bohr definiu que, além do núcleo, a eletrosfera era formada por camadas de energia, as quais ele nomeou de camada K, L, M, N, O, P e Q. Tá? E seriam nessas camadas onde ficariam distribuídos os elétrons. Da mesma forma, ele definiu que os elétrons, a partir do momento que eles perdiam energia, eles se colocavam em regiões mais afastadas do núcleo, ou seja, regiões de menor energia. E a partir do momento que ele acumulava energia, absorvia energia, ele se colocava em uma região mais próxima do núcleo, uma região de maior energia. No entanto, esse modelo também tinha um problema, já que também Bohr definiu que cada camada tinha uma quantidade específica de elétrons, uma capacidade específica de elétrons que essa camada conseguia comportar. Então, se você pegasse uma camada que tinha mais elétrons que a camada anterior, como é que esses elétrons iam pular para essa camada anterior? Graças a isso, a gente tem os conceitos do Pauling. Então, ele definiu que, por exemplo, a camada K, a camada L e a camada N seriam formadas, na verdade, de subníveis. E que um elétron, ao perder ou ganhar energia, ele não mudaria de camada, não mudaria da camada L para a camada K, mas sim transitaria entre esses subníveis da camada L, esses subníveis da camada K. Então, um elétron estivesse no terceiro subnível da camada M, ao acumular energia, pularia para o segundo e depois pularia para o primeiro subnível da camada M. Os elétrons dos subníveis da camada L é a mesma coisa, e de todas as outras camadas também é a mesma coisa. Tá? O Pauling, ele definiu que existem cada camada pode ter 4 subníveis. Subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. E cada um desses subníveis comportaria uma quantidade específica de elétrons, no máximo. Subnível S aguentaria 2 elétrons, subnível P 6 elétrons, subnível D 10 elétrons e subnível F 14 elétrons. E Pauling criou o diagrama de Pauling, definindo então que a primeira camada, a camada K, teria um subnível S, onde cabiam 2 elétrons, segunda camada, a camada L, que possuiria seu próprio subnível S com 2 elétrons e seu próprio subnível P com 6 elétrons, terceira camada, camada M, que teria seu próprio subnível S com 2 elétrons, seu próprio subnível P com 6 elétrons, seu próprio subnível D com 10 elétrons e assim sucessivamente. Além disso, esse diagrama de Pauling, ele identifica a sequência na qual você vai distribuir esses elétrons. Então, primeiramente, você distribui seus elétrons na camada 1s2, depois completa os elétrons na camada 2s2, depois vem para 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e assim por diante. Então, pessoal, com isso a gente finaliza essa breve revisão de modelos atômicos, tá? Peço desculpa aí pela barulheira, mas é isso. Bons estudos e até a próxima.